que é o sal pouco solúvel, né? Posso voltar aqui no material, ó, os sulfatos. Aqui, isso até já eu tava vendo antes, né? Por isso que eu parei o vídeo. Eu tinha, acho que nos vídeos anteriores eu tinha colocado o insolúvel aqui, né? Eles são solúveis, né? Os sulfatos são solúveis. Esses aqui que não são solúveis. Então eu fiz essa correção aqui. Eu me dei conta disso depois, né? Mas agora tá a tempo ainda, né? Dentro da sequência das aulas aqui. Se ficasse para depois, mais complicado. Mas eu, nos vídeos anteriores, tava escrito insolúvel aqui, né? Só voltar lá que vocês vão ver. Mas aqui, então, os sulfatos, a maioria são solúveis. As exceções são essas aqui, tá? Então, corrigindo o meu vídeo aqui. E aí, então, o sulfato de bário, o reagente contrastante, então, é isso. A gente usa um sal de bário, mas esse sal ele é muito pouco solúvel, de modo que a gente vai, inclusive na solubilidade dos sais, a gente sempre pensa em solubilidade em água, né? Mas é claro que a água, tu pode mexer nas condições da água, tu pode deixar a água mais... Então, por exemplo, assim, tem sal que é pouco solúvel em água. Mas se a água estiver quente, ele já solubiliza mais, entenderam? E se tu acidificar a água, aí pode solubilizar mais. Então, tem várias condições de solubilidade, não é só assim, em água e deu. E, por exemplo, quando a gente ingere o sulfato de bário, esse sulfato de bário vai para o nosso estômago, tem uma quantidade altíssima de ácido clorídrico. Então, ele tem que ser pouco solúvel nessas condições também. E ele é. Sulfato de bário ele é muito pouco solúvel, mesmo dentro do estômago, na forma de ácido clorídrico. Então, todo o caso aqui do que aconteceu no Brasil foi o seguinte: essa empresa aqui, que era essa empresa, ela tinha a Celobar, ela vendia esse contrastante aqui radiológico, que é o sulfato de bário. Inclusive, eu li todo esse artigo aqui, né? Eu li ele e li outro, inclusive eu achei interessante umas coisas e eu acabei lendo um segundo artigo, que é esse segundo artigo aqui também, que eu deixei o link aqui para vocês se quiserem, né? Mas vamos lá. Esse caso Celobar aqui, vamos resumir ele, ele foi assim, ó. A empresa, eu lendo o artigo, eu vi que a empresa ela vendia o contrastante, sulfato de bário, e ela importava esse contrastante. Ele era importado, só embalado aqui no Brasil, vendido e assim por diante, vendido para vários estados, né? Bom, acontece que se observou que em determinado momento, claro que aconteceu um acidente aqui, né? Em determinado momento a empresa começou a fabricar o sulfato de bário no Brasil, né? E aí até depois, com a investigação, se descobriu que inclusive para eles fabricarem aqui no Brasil, o método, digamos assim, usado, além de estar errado, né? Mas também ele era mais caro fabricar ele do que comprar, do que importar. E até vai meio contra a lógica econômica, né? Tava gastando mais para fazer a mesma coisa, se era só importar. Mas aí também se observou que eles tinham dívida com fornecedores. Então, talvez, no fato de não conseguir cumprir as dívidas, se obrigaram então a fabricar aqui no Brasil o sulfato de bário. E o processo de fabricação do sulfato de bário ele foi feito com a reação de carbonato de bário com ácido sulfúrico, acho que era. Acho que era assim. E aí é uma reação razoavelmente simples, né? Mas para testar o rendimento da reação, né? Porque todo o produto deveria ser sulfato de bário, né? E não poderíamos ter carbonato de bário no reagente, porque se tu ingerir carbonato de bário, no momento que aquilo entrar para o teu... Podemos voltar a tela aqui. Se tu ingerir carbonato de bário, os carbonatos são solúveis, né? Aliás, o carbonato, né? Ele é insolúvel aqui, mas o ácido é insolúvel em meio aquoso, né? Carbonato, isso aqui foi tudo feito em água só, né? Mas o carbonato de bário no ácido clorídrico do estômago solubiliza tudo, tá? Então, não pode ter nada de carbonato de bário no contrastante radiológico. E aí essa empresa, no tentar fabricar o sulfato de bário aqui no Brasil, amostras foram tiradas, né? E depois que aconteceu o acidente, várias amostras tinham essa porcentagem aqui de carbonato de bário lá no contrastante radiológico, que deveria ser praticamente 100% sulfato de bário. E o que aconteceu é que bário ele é um elemento bastante veneno para a gente, então se tu ingerir uma quantidade bem razoável de bário, tu pode fazer mal. E no caso, 21 pessoas na época morreram. Isso aqui aconteceu em 2013, ó, e foi em Goiânia também, né?
que começou as notificações, né? Mas muitos outros estados aconteceram também, ó. Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Então, e esse é um artigo, assim, uma coisa que aconteceu de fato, né? E é totalmente baseado nisso, entender um pouco sobre a solubilidade dos sais. Até foi legal ter, até achei bom aqui ter, eu vi que eu tinha escrito errado aqui, né? Mas eu me lembrei que eu não tinha falado uma coisa que é isso, que essas solubilidades que a gente estuda, em princípio a gente está falando na solubilidade em água, né? Só a aguinha lá, né? A gente não está botando a condição assim, e se for água quente? E eu sei muito disso porque eu dou aula de uma parte bem experimental dessas coisas aqui, né? Então, então tem várias condições de solubilidade, sabe? Mesmo só na água, daí tem acidifica ou não, tu pode alcalinizar. Então tem várias condições de solubilidade. Então, por exemplo, assim, carbonatos. Os carbonatos de bário, ele não é solúvel em água. Só que quando tu toma ali, no teu estômago não tem água. Tem ácido clorídrico. E água também, é claro. Mas uma quantidade muito alta de ácido. E ácido clorídrico é um ácido forte. Então ele é solúvel em ácido clorídrico. E aí aconteceu com isso, que essas pessoas ingeriram uma quantidade muito alta de bário. Vários morreram, muita gente. Aqui, ó, 185 casos de intoxicação. E teve pessoas que ficaram com traumas, com sequelas, né? Não morreram, mas ficaram com sequelas da ingestão excessiva de bário. E aí a empresa foi processada, e nossa, eu nem sei que fim deu esse negócio, mas há muitos anos em processos e tudo mais, né? Ah, tem casos bem interessantes aqui. Ah, teve gente, assim, teve pessoas que foram lesadas aqui que acabaram, em vez de processar a empresa, porque a gente sabe que depois que essas empresas somem do mapa, tu processa elas e mesma coisa que tirar pedra na lua, né? E teve gente que processou a Anvisa, e a Anvisa perdeu, teve um juiz que deu ganho de causa para a pessoa, porque se a Anvisa não fiscalizou esses fármacos, né? Então o culpado era a Anvisa e não a empresa que vendeu, e aí tem toda uma discussão jurídica em cima disso, né? E só para mim não ir me espichar muito, eu achei interessante o artigo esse artigo aqui, que ele, claro, ele contesta a parte química da explicação, né? Dá um foco maior até porque esse artigo é da Química Nova, né? Uma revista de química. Ele, claro, ele dá uma contextualização muito grande na parte química do acidente, e é bem isso que eu disse para vocês. Foram fazer o sulfato de bário a partir de carbonato de bário com ácido sulfúrico. Dá para fazer, tranquilo que dá. Só que é bem simples fazer, até testes bem simples conseguem mostrar para a gente a pureza, né, do sal, do produto formado. E esses testes bem simples não foram seguidos pelas pessoas que fabricaram lá, né, na indústria. E esse eu achei interessante que esse autor aqui ele foi bem ousado no quesito de dizer que como é que anda o ensino da química no Brasil, porque ele considerou que é uma coisa bem básica, né, esse erro. Né? A pessoa não testou o rendimento da reação. Será que todo o carbonato virou sulfato? Uma coisa bem óbvia. Imagina, tu vai vender isso para uma pessoa. A pessoa vai ingerir esse negócio lá. E isso não foi feito. E ele contesta isso, né? Ele dá um puxão de orelha aí no ensino de química do Brasil. E eu achei interessante, né? Nós aqui como professores, a gente é responsável por isso, né? Então, aquele negocinho de tudo é festa e tudo mais, e o aluno, mas isso aí não tem que saber, né? Não é assim, vão ter passando a mão, um dia tu tá na indústria fabricando isso, entenderam? Então isso aqui é um caso bem marcante no Brasil, né? E eu coloquei ele aqui porque ele tá dentro do nosso estudo aqui, ó. Tá dentro do estudo dos sais e da solubilidade dos sais, né? Então só para chamar a atenção para vocês aí, tá? E deixa eu ir adiante aqui. Acho que agora eu acabei aqui, né? Acabando aqui, aliás, o estudo dos sais. Só para finalizar, eu sempre deixo para a última coisa falar da aplicação, né, dessa função inorgânica, que são os sais. Bom, aqui os ácidos diretamente eles não eram usados. As bases diretamente elas não eram usadas na agricultura. Muito pouco, né? Eu até dei um outro exemplo ali daquela cana hidrolisada. Tem coisa que eu até nem sei, porque eu não sou dessa área. Mas o que eu posso dizer, tenho certeza, é que os sais, sim, diretamente, eles são muito usados na agricultura. Então, aqueles fertilizantes, os nutrientes, por exemplo, em hidroponia, todos vão via salina, né? Lá na hidroponia é um sopão de sal em água e aquilo passa pela planta, né? E então é muito usado na agricultura. Aqui vocês vão perceber isso.
nas poucos exemplos que eu dei aqui na minha aula, mas também no dia a dia, nas aulas práticas do curso, aí vocês vão começar a enxergar lá o uso de vários sais diretamente na agricultura. Então, aqui só para ir mais rápido, a indústria, acho que não preciso nem dizer que também é muito usado na indústria, né? É uma coisa muito comum o uso dos sais, certo? Inclusive, como é que eu vou dizer? É até difícil, né? Pegar exemplo, assim, acho que eu nem vou fazer, deixa assim. A indústria, de modo geral, né? Em muitas etapas se usam sais. Na saúde também, porque eu até já falei para vocês, se vocês olharem a composição química de muitas coisas, vocês vão ver que geralmente os fármacos, né? Às vezes é o cátion que é o princípio ativo lá, ou o princípio ativo está na forma de um ânion. E o remédio é vendido na forma sólida, por exemplo. Ou até mesmo que seja na forma líquida, mas a composição do fármaco é uma composição salina. Como eu digo, pode ser que o princípio ativo do remédio é o cátion, ou o princípio ativo do remédio é o ânion. Então é muito comum tu olhar em princípios ativos de remédios, de bula de remédio ou tudo mais, sempre ou é cloreto de alguma coisa, ou é de sódio, de potássio, não sei o que, de potássio, não sei de sódio. Sempre e é claro que eles sempre colocam os contra-íons mais, digamos assim, que menos vão atrapalhar em alguma outra coisa, né? Os xodó aí é só de potássio, os cátions, né? E ânion, o xodózinho aí da farmácia é o cloreto. Muita coisa é vendida na forma de cloreto, né? Então, é isso. É muito usado na área da saúde também, né? Os sais. E outras coisas lá que nem eu imagino, né? E é óbvio também que dentro do mundo da química é uma das moléculas aí também coringa dentro do mundo da química, né? Os processos químicos. Quantos reagentes, os metais mesmo, né? Se chegar no almoxarifado, como é que tu encontra os metais lá no almoxarifado no laboratório de química? Que é o que eu quero cobre. Ninguém vai pegar lá o cobre metálico, uma barra de cobre para ti. Pode até querer o cobre metálico, mas tu vai ter um sal de cobre, e assim todos os metais. Que prata, tem um sal com prata, e assim todos os metais, ferro, níquel, chumbo, cobalto, que tu imaginar, hein? Todos eles tu vai encontrar no almoxarifado na forma de sal, certo? Então as suas aplicações elas são gigantes, né? Eu brinco aqui até que quando é muito assunto para falar fica até difícil, né? Porque é muita coisa, então posso pegar coisas individuais, assim. Eu até quis pegar essa daqui que eu lembrei de cabeça. E para gravar o vídeo aqui também não fiquei falando só coisa que eu lembrava de muitos anos, né? Porque eu podia falar bobagem também. Então eu fui atrás para pegar um troço mais de fundamento para não falar besteira aqui. Então, tudo que eu falei do caso Celobar aqui foi tirado desse artigo da revista da Anvisa, e da revista eu acabei, por interesse, lendo esse artigo aqui também, que eu achei muito bom. E já veio mais para minha área, né? Achei bem legal. Pessoal, então acho que eu encerro aqui o nosso estudo sobre sais, nossa terceira função inorgânica que a gente estudou. Meio que por tabela acabamos aprendendo um pouco sobre complexo, né? Legal. E agora a gente vai para o nosso último, depois desse vídeo, vai ser o nosso próximo playlist, que é o último playlist aí da disciplina, e a gente vai estudar a função inorgânica óxidos, tá? Então, bons estudos para vocês aí, um abraço.